Para sair de Rio Grande e navegar até Floripa, o comandante vai correr com o tempo. O que isso quer dizer? Como é que nós fazemos quando a gente sai daqui para ir para Floripa? Esperando o temporal e fazemos isso aqui. A gente vai com mar de aleta ou de popa, devagarinho, motorzinho ligado para ter uma pressãozinha no leme e vamos indo, e deixa o mar ir passando. É um perrengue, vai ali, né? Se der sorte, 2 dias e meio estamos lá. Certo. E como a gente identifica a chegada desse temporal? Tu vai estar no teu veleirinho, né? Tu vai ter um Indiguru, CPTEC, vai ir com o Indy, tu vai acompanhando esse site de tempo. O RedMatch, que é os radares dos aeroportos, que tu vê onde está a chuva, e onde está a chuva é onde está a depressão, onde vai dar aquele soco de vento assim, né? E depois o vento baixa, mas continua forte. Então tu vai acompanhando isso aí, tu sabe, tu pode prever direitinho a hora que vai entrar no mar. E aí o que a gente faz? Procura um lugar seguro, um local seguro. Ah, não tem local seguro? Me afasto da costa. Baixo, estou no barco à vela, tiro tudo, deixo a árvore seca. E se der um apagão nos eletrônicos, como é que funcionam esses analógicos? Mas aqueles balões que é reloginho assim, né? Tu chega nele, né, e dá uma batidinha nele. Aí se a agulha cair, tu sabe que tá baixando a pressão. Se subir, tu sabe que tá aumentando a pressão. Geralmente chega e dá uma batidinha, ele corrige ali rapidinho. Aí se tá baixando a pressão, tá vindo alguma coisa aí. Não pode, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas bem. Aí o que acontece aqui para nós? A pressão vai baixando, vai ficando aquele abafamento lá, e a temperatura está aumentando, né? E aquele abafamento, e a temperatura aumentando. Aí, quando vai se apresentar aquela depressão assim, né? O barômetro cai bastante, a temperatura fica insuportável, e aí quando o negócio entra, tá? Aí se inverte. O barômetro dá uma subida rápida e o termômetro já cai a temperatura 10 graus. Logo depois vai vir o temporal, vai vir tudo, mas aí o barômetro vai continuar subindo devagarinho e a temperatura vai continuar caindo devagarinho. Só quando entra a depressão que dá uma diferença brusca nos aparelhos. Tá? Ok. Eu mesma, por enquanto, não vou poder sair com o barco na costa porque ainda não tenho habilitação de mestre amador. Então, vou fazer aqui essa aula prática que a Marinha exige para tirar o arraiz e depois da prova sigo para o curso de mestre. Para tu poder fazer um curso de arraiz tem que ser num lugar que é homologado pela Marinha, tá? Que a Marinha conhece o clube, conhece o local e ela aceita o nosso aval dizendo que a pessoa está apta para pilotar, que ela fez a aula prática. Então na Marinha só vai lá, te inscreve e faz a prova teórica, tá? Lá não tem que fazer prova prática. Tu vai mostrar o certificado que tu fez a aula prática num lugar que é homologado pela Marinha. Vamos atracar lá. Deixa o motor reto. Tá, engata. Até aqui, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Vira tudo, bem rápido. E desengata. E fica. Uma boa parte do conteúdo que a gente viu na aula teórica foi falado de novo aqui. Tá, vou acelerar. Segure, vai ficar aí. Sempre, ó, olhando, ó, não vem catamarã, não vem tronco, sempre antenado. Eu não tô alegre aqui, eu não tô num lugar que não tem ninguém. Daqui a pouco pode passar alguém a milhão aqui. Então tem que estar sempre prestando atenção. Olha pra trás, vê se não vem ninguém. Eu vou cruzar aqui agora no canal secundário do catamarã. Tem que ver se o catamarã não tá lá, não tá saindo. Claro que tem muito assunto aí para abordar, mas se tem uma coisa que eu preciso aprender é a lógica das marés. Eu vi que conforme a proximidade da Lua e do Sol em relação à Terra, as massas de água são deslocadas por causa da força de gravidade que atrai as águas dos oceanos.
existe um período que a maré estaciona, não sobe nem desce por alguns minutos. E esse período se chama estofo. Estofo, também conhecido como repondo de maré, ocorre entre as marés curtas, um curto período de tempo. O que é o estofo? Aqui, ó, a maré, né, vem, sobe, depois desce, sobe, desce. De 6 em 6 horas acontece, tá subindo, tá descendo. E aí quando ela começa a chegar aqui, ó, na maré alta, aqui, ó, começa a diminuir a maré, a corrente, porque agora daqui a pouco ela vai começar a descer. Então aqui tem mais ou menos um intervalo quase de 45 minutos. Para que é bom saber isso aí? Teve um canal lá na Inglaterra, que em vez de eles botarem um catavento para captar vento, eles puseram uma embaixo d'água, para usar as marés para rodar as pás do gerador. E eles só podiam trabalhar no estofo, porque senão depois a maré era tão forte que levava os mergulhadores embora. Então eles tinham de 6 em 6 horas, eles tinham 45 minutos para trabalhar. Agora estão vendo aí que nós temos um quadrinho de tábua de marés. Então, para vocês entenderem ali, ó, é do Porto de Recife, tá? 2010. Não é assim, tá? Aquilo ali é por mês e por dia, tá? Aqui a gente reduziu, fracionar para responder as questões. Então a gente botou 3 meses, julho, agosto e setembro, tá? Agora olhem ali julho, nós temos o dia 01 que caiu numa quinta, 02 que caiu numa sexta, 16 que é domingo e 17 que é segunda, certo? No agosto vai ser a mesma coisa, ó, 1, 2, 16, 17. E setembro também, ó, 1, 2, 16, 17. Para cada dia tem 4 números, ó. 01, quinta de julho, estão vendo ali? Então nós temos 03, 36, 2,5. Então quer dizer que a 6,36 a gente tinha 2,5 metros de altura sobre aquela profundidade que está escrito o nível médio lá em cima, 1,14. E quando for 0,0 vai ter 1,14. Ok, então vamos fazer uma das 205 questões que a gente estudou nesse curso. Qual a altura mínima de maré que um barco calando 2,1, observando uma margem de segurança de meio metro, necessita para cruzar a barra de um porto cuja profundidade média é de 1 metro e cuja amplitude de maré é de 2,5 metros? Esse aqui é um navegante cuidadoso, tá? O que ele assumiu aqui? Ele assumiu um risco, porque ele queria ter um tempo de manobrar, que ele não queria encalhar. Como é que ele fez isso? O barquinho dele calava 2,1. Então aqui ele tinha daqui até aqui 2,1. Para ele ter ele botou no eco para ele ter uma profundidade para ele poder manobrar, ele colocou mais meio metro de margem de segurança. Então é como se o barco dele calasse 2,6. Tá? Ou seja, o eco dele quando marcar 2,6 dispara lá. Ele sabe, opa, vou encalhar. Aí ele manobra e volta. Qual a altura mínima de maré que um barco que cala, vamos dizer, 2,6 precisa para cruzar a barra de um porto cuja profundidade média é 1? Então, quando ele vem aqui no mar, né, e vai entrar aqui num porto, onde aqui é 1, certo? Então, profundidade média é 1, quer dizer que ele vai chegar com a menor maré, vai ter 1 metro ali. Só que nós temos uma amplitude de 2,5, certo? Então isso aqui vai chegar até quanto? Até 3,5. Até 3,5. Então, não de maré, ele precisa 1,6. 1,6. Que é o que falta para completar. Concordam? Concorda, Aline? Não está prestando atenção, né? Não, eu vou assistir depois o vídeo. Então nós estamos chegando, 45 graus, né? Escolhemos o meio do pierzinho do flutuante ali. Ele está mantendo no meio a 45 graus, sem muito embalo.
quando perder o embalo ele engata, dá uma engatada, só para ter uma inércia, já desengata e vai indo devagarinho até chegar ali. Quando chegar ali é que a gente vai fazer aquele finalzinho. Mantém mais no meio do pierzinho ali, tu tá muito na ponta. E aí quando chegar no finalzinho aqui, ó, que tu vai dar a engatada, engata e gira tudo. Deu, e segura. E o barco vai girar no eixo só naquela engatadinha que deu, ó. Perfeito. Se tu fosse sair pra frente, ó, só pra ver o que acontece, ó, dá uma aceleradinha pra frente assim, olha pra polpa. Só engata e desengata. Ó, a polpa gira, ó, e bate. Ou seja, tu não consegue descolar do pier. Tu vai ir colando até terminar. Agora, engata com o motor todo virado pra fora. Já tá pra fora. Não, já tá pra fora. Todo pra fora. Agora engata ré. E deixa. Olha a proa. Mantenha ré. Olha ali, ó. A proa não bate. Tu te afasta do cais. Então a gente sempre sai de ré. Fica mais fácil. Então tá. Vamos lá, minha aluna Aline. Pronta para assumir? Eu só vim filmar mesmo. Só ir empurrando, eu não preciso apertar. É. O que tu esqueceu de falar? Tripulação, eu vou acelerar. Tem que avisar, né? Que vai acelerar. Gente. Então acelera agora. Ó, estamos pegando a nossa marola. Agora faz a curva favorita. Para, Lange. Aí, deu, vai parar. Tudo bem. Olhou para trás, vê se não vinha marolinha. Nesse tipo de lancha não tem problema, mas um botinho alumínio já poderia ter dado problema, né? Então tá, me alcança ali o nosso homem ao mar. Tá, esse aqui é o nosso homem ao mar. O vento é norte. O vento é norte, de onde é que ele vem aqui? De lá. Eu tenho que deixar ele, eu tenho que salvar ele ao meu barlavento. Agora tu escolhe qual vai ser teu barlavento, bombordo ou boreste. Eu vou usar boreste. E barlavento. Então vai um pouquinho mais pra lá, pega ali uma distância. Tá vendo lá onde? Vem mais longe, mais longe. O vento é norte, vento é daqui. Vem mais pra cá, mais pra cá. Tu esqueceu de desengatar? Não. Tem que treinar. Nós estamos aqui para treinar. Vamos de novo. Corrige, corrige. Ó, tu parou bem antes. Então são feitas 3 aulas teóricas, é feita a aula prática, vai ganhar um certificado que fez a aula prática e mais a ficha de inscrição com o DOC para pagar. Aí vai em qualquer agência lotérica, paga um DOC de 40 e poucos reais, aí tu vai na Marinha e vai te inscrever e ver a data para o exame. Aí depende lá se tem muita gente ou não, se pode ser nessa quarta ou na outra. Aqui no sul é todas as quartas-feiras. Fizemos mais uma série de exercícios cada um e o professor Ricardo retomou várias perguntas do conteúdo que vimos nas aulas teóricas. E agora, ó, o simples fato de eu virar 180 graus, eu vou estar saindo do canal, né? Eu saio casadinho, meu bombordo encarnado no encarnado da boia e o meu verde com o verde da boia. Então eu estou indo em direção ao mar. Sim, não, segura. Mostra ali a proa ali, ó, embaixo. E aí tu sai, continua assim, tá tranquila. Tá. Aí quando agora tu tomou uma distância, agora tu corrige. Aí eu já tô apto para fazer para mestre, tá? O próximo passo é eu pegar a minha carteira de arrais e me inscrever pro mestre. Lógico, antes melhor fazer um curso. Faz um curso, aqui o clube também a gente tem curso tanto de arrais, mestre e capitão. O mestre e o capitão é outro professor que ensina. E aí tu tá apto de ir lá te inscrever. Ainda não fiz a prova de arrais, mas estou seguindo o plano aqui.
E se você assistiu até aqui, é porque você deve ter um plano muito parecido com o meu. Sim, mestre. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes, hope to make it through the night. Before this night is over, I will guide you home.